Boa noite. Foi enterrado hoje no cemitério do Sabuó, em Santos, o corpo de Eunice Maria Silva de Souza. A idosa de 75 anos morreu na noite de quarta-feira no Hospital Municipal de São Vicente, depois de aguardar por mais de um mês por uma cirurgia ortopédica. Durante o velório que aconteceu na Santa Casa de Santos, familiares estavam inconformados. A filha da idosa conta que a mãe deu entrada no Hospital Municipal de São Vicente no dia 22 de julho, com uma fratura no fêmur. Ela chegou no hospital e teve uma convulsão. E essa convulsão gerou uma série de problemas. Foi para UTI, 15 dias de UTI. Pegando várias infecções, remédio para uma infecção, cura, aí pega outra, remédio, e um monte de remédio. Ficou boa, saiu da UTI, foi para o quarto. De acordo com Denise, a mãe não foi operada por falta de materiais. Eu li em algum lugar, numa matéria, que para urgência eles conseguiam. Quando era muito urgente, eles conseguiam material. Quer dizer, minha mãe não era urgente, não sei porquê. Idosa, não precisa viver mais. Ontem, durante a entrevista coletiva, a secretária de Saúde de São Vicente admitiu a falta de materiais para cirurgias ortopédicas. Os pacientes, quando eles vêm com doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. Essas comorbidades, elas são compensadas, e essas comorbidades compensadas, se o paciente tiver uma exigência emergencial, eu tenho que lançar a mão, apesar do Tribunal de Contas não me respaldar, de uma resolução da compra do material. Para vocês terem ideia, cada paciente desse é um gasto de 4 a 5 mil reais por material. Então, eu tenho que lançar mão dessa prerrogativa que não é correta pelo Tribunal de Contas para atender. Eunice Maria Silva de Souza tinha 75 anos e não sofria de problemas de saúde. No laudo, a causa apontada para a morte é embolia pulmonar. A família acredita que, se ela tivesse sido operada, poderia estar viva. Sim, a gente só teve que levar para lá porque a gente não conseguia colocá-la no carro, entendeu? Porque ela estava com muita dor, teve que chamar o SAMU. E para onde o SAMU levou? Para um hospital que está falindo, acabando, vão fechar as portas, entendeu? Em nota, a Prefeitura informou que Eunice Maria Silva de Souza teve acompanhamento médico diário. O quadro apresentou uma complicação na última semana antes da operação, levando Eunice à morte. Um auditor fiscal da Receita Federal elabora e profere decisões ou delas participa em processo administrativo. Executa procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro e apreensão de mercadorias. Um auditor fiscal ganha por mês R$ 16.116,64. Essa categoria, que está tão intimamente ligada ao Porto de Santos, está em greve porque reivindica aumento salarial. Na reportagem de Jéssica Santos, você vai entender como a operação padrão desses profissionais pode trazer prejuízos para o seu cotidiano. Os auditores fiscais estão em greve há um pouco mais de um mês. Eles paravam as atividades sempre às terças e quintas-feiras, mas essa semana a categoria decidiu parar todos os dias. Eles reivindicam o cumprimento de um acordo firmado em março pelo governo federal que previa reajuste salarial. Esse projeto de lei, ele nos concede uma recomposição salarial de 21,3% dividido em 4 anos, de 2016 a 2019. E não podemos esquecer que a promessa, o acordo do governo era ser implementado a partir de 1º de agosto de 2016. Em Santos, essa greve afeta o Porto e a Delegacia da Receita Federal. Dos 180 auditores na cidade, 120 trabalham na alfândega e outros 60 na delegacia. Essa semana, 30% desse total só atende casos considerados urgentes. A operação padrão nas aduanas, ela funciona num retardamento de liberação
de cargas e bagagens. A margem é ampliada e se tornam filas de liberações. A greve dos auditores fiscais é realizada em portos, aeroportos, fronteiras e delegacias da Receita Federal em todo o país. Segundo o sindicato da categoria, a cada dia de paralisação no Porto de Santos, 1.000 contêineres deixam de ser liberados, um prejuízo em torno de 100 milhões de reais. Ela tem impacto no comércio exterior direto, né? Tanto na importação, que é o desembaraço das mercadorias, como na exportação, porque com essas paralisações que ocorrem, nenhuma carga é desembaraçada, tanto na importação quanto na exportação. E com isso há um custo, principalmente na importação, que o contêiner fica retido por falta de desembaraço, há uma armazenagem e há uma sobreestadia, que é o custo do contêiner parado que o armador cobra. Essas despesas, com certeza, vão ser embutidas na venda final do produto e serão repassadas para o consumidor final, que somos nós. Na exportação, se não é desembaraçado, o navio não carrega. O navio, só depois de estar desembaraçado, é que efetua o carregamento. E há um prazo de colocar essas cargas nos terminais com antecedência, que a gente chama de deadline. Então, cargas que caem, por exemplo, tipo canal amarelo ou canal vermelho, são cargas que precisam de uma conferência ou documental ou física. E a demora é bem maior ainda. Só que algumas obrigações contratuais acabam sendo atrasadas. Isso pode gerar custo para o exportador, como também o importador lá fora rejeitar o produto, né? O diretor executivo do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado afirma que, por ser o maior da América Latina, o Porto de Santos acaba sendo mais afetado. Outra preocupação do sindicato é em relação à demora na liberação dos contêineres com cargas perigosas. Nós tivemos aí, a semana passada, uma carga explosiva que veio em trânsito por Santos, e, de acordo com as regras, ela não pode ficar em área portuária, que é onde atraca em área primária, onde atraca os navios. Se pediu que fosse removido para uma área secundária. Eles não autorizaram, depois de muito tempo, é que eles permitiram que o navio descarregasse para uma zona secundária. Nós já tivemos 2 incêndios dantescos aqui em Santos, e o pessoal acho que não despertou para o risco que isso pode acarretar. Isso é uma carga perigosíssima. Então, tem que ser tratada com muito cuidado e respeitando todas as regras de manipulação desse tipo de mercadoria. A Polícia Federal apreendeu hoje mais de 600 quilos de cocaína no interior de um contêiner que levaria açúcar para a Tunísia, na África, com passagem pelo porto de Gioia, na Itália. A apreensão acontece 2 dias após a descoberta recorde de 1,5 toneladas de cocaína, também no Porto de Santos. Como no primeiro caso, ninguém foi preso. E a Delegacia de Investigações Gerais apreendeu documentos do vereador Givaldo Feitosa de Guarujá. Ele é suspeito de desvio e lavagem de dinheiro. Givaldo ainda vai prestar esclarecimentos à polícia. Futebol. A Portuguesa Santista enfrenta o Mauaense em Mauá amanhã às 15h. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A Briosa vai contar com o retorno do meia Ricardinho, recuperado de um problema muscular. A partida de volta está marcada para o dia 10 de setembro em Urico Mursa. E até domingo acontece em Santos, no Mendes Convention Center, o Congresso Internacional de Ciência, Educação e Medicina Esportiva. O evento tem o apoio da Universidade Santa Cecília. O congresso acontece a cada 4 anos, sempre no país sede dos Jogos Olímpicos. A edição no Brasil reúne cerca de 4.000 participantes de 70 países, entre atletas, dirigentes, cientistas e estudantes. Uma oportunidade única, né? Um congresso desse tamanho, com tantas culturas diferentes sendo apresentadas, experiências de outros países. É uma oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente revisar nossas práticas. Com certeza, a cada dia a gente sai daqui de uma forma diferente. São diversas palestras, além de simpósios, que abordam temas como genética, neurociência, nutrição e psicologia ligados ao esporte. Nós estamos recebendo aqui no nosso evento os maiores nomes da ciência do esporte, da medicina do esporte e da pedagogia do esporte, né, dentro desse congresso, que vai aumentar o intercâmbio dos cientistas brasileiros, especialmente dos cientistas também aqui de Santos, né, da Unifesp, da própria Unisanta, com essas pessoas de outros países, e também
melhorar, né, a nossa qualidade e divulgação da nossa ciência. Junto com as palestras, acontece uma feira com expositores ligados à ciência, educação e medicina esportiva. A Universidade Santa Cecília participa com um estande onde o público pode ter informações sobre os cursos da instituição. A Unisanta também conta com 7 projetos que foram selecionados para o congresso. Um deles é do Iago, estudante do último ano de educação física. Durante 4 semestres, ele desenvolveu um trabalho sobre o desempenho físico de mulheres no futebol profissional durante os períodos de ciclo menstrual. Nós conseguimos constatar que da capacidade aeróbica, ou seja, aquela capacidade que ela precisa de oxigênio, no caso do futebol, que é um esporte de predomínio aeróbio, onde ela precisa correr bastante, nós percebemos que estava assim prejudicado o desempenho delas durante o período menstrual, comparado a elas próprias quando elas não estavam nesse período menstrual. Rômulo Ribeiro é outro aluno da Unisanta que teve um projeto selecionado. Ele analisa o desempenho de crianças que praticam natação e participam de campeonatos. Os dados que nós temos hoje, a gente pode dizer que essas crianças não estão sendo prejudicadas pelo treinamento, mas isso se deve também à estrutura que o cerca, ou seja, o treinamento, a preparação, todos os profissionais envolvidos, eles estão fazendo um bom trabalho. Os 2 projetos foram desenvolvidos pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício, da Faculdade de Educação Física e Esporte da Unisanta, orientados pelo professor Alexandre Galvão. Geralmente, as instituições públicas é que financiam esses trabalhos, nós fizemos ao contrário, a instituição faz ao contrário. E é importante justamente por quê? Porque demonstra que a educação física tem muito a passar para a comunidade. E a nossa instituição, ela traz isso. A gente tem um papel do ensino, tem um papel da pesquisa e leva o nosso conhecimento adquirido, nossa cultura, para a população de Santos. O congresso que está sendo realizado no Mendes Convention Center termina domingo. O endereço é a Avenida Francisco Glicério, 206, na Vila Matias, em Santos. Inscrições para participar do congresso ainda podem ser feitas. Anote o site iccemis2016.org, iccemis2016.org. No domingo, a Madre Teresa de Calcutá será canonizada no Vaticano. O Papa Francisco reconheceu como milagre atribuído à religiosa a cura inexplicável de um homem que tinha múltiplos tumores no cérebro. O caso aconteceu com o santista Marcílio Haddad Andrino, de 42 anos. O padre Elmiran Ferreira foi quem aconselhou a família. Eu sugeri a essa família intensificar a oração da Madre Teresa de Calcutá por essa situação, por esse quadro de saúde. Já tinha uma certa devoção, né, conhecia a oração da Madre Teresa e intensificamos a nossa oração. O padre Caetano Rizzi foi promotor de justiça no processo de canonização de Madre Teresa de Calcutá. Contou como o Papa Francisco ficou sabendo do caso. Esse fato chegou ao conhecimento do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, quando o médico que fez parte da equipe que iria cuidar do Santo Padre no Rio de Janeiro foi o mesmo médico que atendeu o rapaz que recebeu o possível milagre. E esse médico conta ao Papa. E o Papa disse aos seus secretários, mandem investigar. Um tribunal diocesano formado por religiosos foi instalado na região para estudar o milagre. Os trabalhos foram encerrados em junho do ano passado. O relatório foi enviado ao Vaticano para análise do Papa Francisco, que confirmou o milagre e a canonização. Madre Teresa de Calcutá nasceu em 1910 na Macedônia. Fundou sua própria congregação em 1950, as Missionárias da Caridade, e se dedicou durante mais de 40 anos aos menos favorecidos e aos doentes, principalmente na cidade de Calcutá, na Índia. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela morreu aos 87 anos. Ela é muito significativa para a realidade de hoje. Uma pessoa respeitada também fora da igreja, pelo seu testemunho, pelo seu compromisso, especialmente para com os pobres.